graça e a paz do Senhor, meus amados irmãos. É para mim um grande privilégio poder estar aqui nessa noite e comunicar a palavra de Deus aos vossos corações, coisa que eu faço com muito temor e tremor diante do nosso Deus. Eu gostaria de convidá-los para abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 ao 19. É uma passagem bastante conhecida. Se todos encontraram, lemos com a ajuda de Deus Pai, do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, a palavra de Deus, que diz assim. Eu estou lendo na NVI, tá bom? Se a sua versão for diferente dessa, talvez uma palavrinha ou outra mude, mas o sentido é o mesmo do texto. Vamos ler. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu, vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia, junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse, por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem. Por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Fafá, em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali, furioso. Mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse, agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu, juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã, já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo. Por isso, disse Eliseu, vá em paz. Senhor, nosso amado Deus, poderoso Pai que está nos céus e também por fé aqui entre nós nessa noite. Queremos te suplicar, Senhor Deus, que o teu Santo Espírito se manifeste em nosso meio, aplicando a tua palavra aos corações, Senhor. Que esse Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, possa confrontar os nossos pecados, nos acordar de nosso sono espiritual e que possamos, por meio da tua palavra, eficazmente operada em nós pelo teu Espírito, sermos curados do nosso pecado, sermos libertos, Senhor, de qualquer empecilho que nos dificulte de te servir melhor, que nos impeça de fazer a tua vontade. Ministra, Senhor Deus, a tua palavra aos nossos corações. Este aqui que exporá essa palavra é apenas um servo, apenas um vaso, Senhor Deus,
mas a eficácia do poder é teu. E é nessa confiança que nós te fazemos essa oração. Faz a tua vontade nessa noite, em nosso meio. Em nome de Jesus Cristo, nós te suplicamos isso. O é bendito e vive para sempre. Amém. Então, amados irmãos, como eu vim dizendo, não é? Essa história ela é bastante conhecida na igreja, né? Por todos nós. A não ser que você seja muito novo de caminho, seja um neófito, certamente você já ouviu falar da história de Naamã, o sírio, o leproso. Mas a maneira como eu quero olhar para essa história essa noite aqui com vocês é de uma maneira diferente. Eu quero olhá-la como um arquétipo, como uma figura da redenção que Deus opera na vida de um pecador. Ou seja, o que Deus fez na vida de Naamã é sombra ou figura daquilo que Deus faz na vida de todo pecador redimido. Mas antes de olhar para a história de Naamã dessa maneira, é bom que nós entendamos o contexto, né, do que vinha acontecendo aqui nessa passagem. Qual era a situação em que se encontrava o povo de Israel aqui? Bom, Israel se encontrava bastante fragilizada. Isso porque havia passado por uma divisão do reino, né? Onde 10 tribos foram para o norte, né? Ficando divididas as tribos do sul, outras 2 tribos. E as tribos do norte ficou constituída aí como reino de Israel, propriamente dito, e as tribos do sul como reino de Judá. O reino do norte, o reino de Israel, ele era, digamos assim, politicamente mais instável do que o reino de Judá. Isso porque havia uma sucessão constante de reis, né? Uma mudança, digamos assim, de dinastia na monarquia de Israel, que era mais frequente do que a de Judá. Aliás, a de Judá, a monarquia não mudou, né? Permaneceu na casa de Judá. Mas em Israel não, devido a essa instabilidade política, sempre havia essa mudança de liderança, essa mudança de dinastia e a própria maior quantidade de tribos, né, com suas diferenças, com, enfim, a divergência que existia entre elas, fragilizava o reino de Israel. E não à toa que os inimigos, né, notando essa fragilidade de Israel, aquelas nações que faziam fronteira com Israel, perceberam a oportunidade de saquear, de invadir as terras de Israel. E o texto nos diz, aqui no verso 2, que um desses países que tomou oportunidade, né, de invadir Israel, de fazer esses saques, era justamente o país da Síria, uma vizinha de Israel. O texto nos diz que homens da Síria, tropas do exército da Síria, certo dia invadindo o país de Israel, tomou ali alguns escravos, né? Tomou espólios de guerra, e dentre esses escravizados havia uma menina, que não é identificada aqui pelo texto. Mas essa menina, que foi levada cativa para a Síria, acabou indo parar na casa desse tal de Naamã. E quem era Naamã? Bom, o texto diz que ele era um homem valoroso, um homem muito respeitado pelo rei da Síria. Ele era um homem de poder, era um homem de autoridade, era um homem de status, de posição e de posses também, né? Porque ninguém chegaria ao local onde ele chegou, a posição que ele chegou diante de todo um país, de uma nação poderosa como a Síria, sem também ter no caminho, né, nesse meio tempo, angariado muitos recursos. Então ele era um homem que estava em posição de liderança, porque ele era general, ele era o comandante de todo o exército da Síria. E naturalmente, como um líder, e ainda mais um líder de um exército, ele era um homem que precisava transmitir uma imagem de força, não é? Aos seus liderados. Afinal de contas, quem é que vai querer seguir um líder fraco? Ou percebido como débil ou como fragilizado? Não. As pessoas seguem pessoas que elas entendem como uma liderança forte, como uma liderança capaz, como uma liderança com saúde, né? E capacidade de conduzir os seus liderados. Então, certamente, Naamã dependia para ter os seus liderados seguindo suas ordens e o respeitando enquanto general, enquanto líder, transmitir essa imagem, né, e ser de fato um homem forte perante o seu exército. E não apenas para os de dentro ele dependia de ter essa imagem de força, essa imagem de poder, mas também, certamente, para os seus adversários. Afinal de contas, qual o país ou qual o exército que vai temer ou que o temeria, né, se ele transmitisse uma imagem de debilidade, de fraqueza?
Ora, para que inspirasse respeito nos seus liderados e inspirasse temor nos seus adversários, Naamã tinha então que ser esse líder forte. Tinha que ter essa imagem, essa aparência que inspirasse respeito nos liderados e temor nos adversários. Porque você só respeita e também você só teme uma pessoa ou um líder que tem essa imagem de força, essa imagem de autoridade, essa imagem de poder. Talvez Naamã fizesse uso aí de recursos, né, de vestimentas especiais que certamente ele como general possuía para transmitir essa autoridade. Talvez quando vestisse a sua armadura, que certamente deveria ser diferente da de um soldado comum, ele pudesse pela aparência transmitir toda essa respeitabilidade, toda essa autoridade, imagem de força perante os seus homens e os seus inimigos também. Entretanto, a menina israelita, que foi levada escravizada para a casa de Naamã, pôde olhar quem era o homem por trás da armadura. Quem era o Naamã para além da aparência exterior. Ela pôde notar que era um homem leproso. Um homem que estava doente e de uma doença degenerativa. Alguns estudiosos vão dizer que a lepra é o que hoje em dia nós chamamos de hanseníase, tá? Mas isso é contestado hoje em dia na academia. Estudiosos costumam dizer hoje em dia, né, nos estudos mais modernos, que lepra na Bíblia Sagrada, na verdade, dizia respeito a afecções gerais, né, doenças e patologias que acometiam a pele e não necessariamente a hanseníase. Poderia ser o que hoje em dia nós chamamos de hanseníase, mas também poderia ser, por exemplo, um câncer de pele, um furúnculo, enfim, alguma coisa que atingisse a pele humana. Então nós não sabemos exatamente o que era essa lepra de Naamã, mas uma coisa nós sabemos. Era uma doença de pele que o debilitava, que o fragilizava e que, devido ao seu aspecto de evolução, né, se ele não conseguisse a cura, certamente o levaria à morte. E foi esse homem debilitado, esse homem doente, que a menina escravizada, a israelita escravizada, pôde observar e ver que, para além da aparência, ele estava passando por maus bocados. Talvez essa seja a sua situação, meu irmão e minha irmã, aqui nessa noite. Talvez, né, quem te olhe de fora pense que está tudo bem, que vai tudo bem na sua vida. E quem sabe talvez até o que você tem ou o que você aparenta ter, as pessoas gostariam de ter. Talvez os soldados de Naamã olhavam para a posição dele e sonhavam com um dia que quem sabe eles poderiam ser o general de todo o exército da Síria. Quantos almejavam estar na posição que Naamã estava? Quantos almejavam ter o status, ter a confiança do rei que Naamã possuía? Mas poucos conheciam a sua intimidade. Poucos poderiam ver quem era de fato o homem por trás da armadura e a situação, o dilema pessoal que ele passava. Talvez essa seja a sua situação. As pessoas veem o teu exterior, parece que está tudo bem, você convence bem que está tudo bem, mas Deus sabe, o teu Deus conhece o que se passa no teu coração, o que se passa na tua intimidade. Ele enxerga para além da aparência. Enxerga para além do exterior. Nós, como seres humanos, somos habituados a julgar e observar e formar opiniões com base no exterior, com base na aparência. Quem não lembra, por exemplo, de Samuel indo até a casa de Jessé e vendo os filhos mais velhos de Jessé, achava que um deles, pela aparência de força, pela aparência, não é, de respeitabilidade, de homens fortes, ali estava com certeza o escolhido futuro rei de Israel. Mas então Deus repreendeu, o profeta, e disse: olha, você está olhando, para essas pessoas como um ser humano, como um homem olha, só o exterior, só a aparência. Mas eu observo o coração. E esse Deus que observa o coração, esse Deus que conhece a tua intimidade, está aqui nessa noite enviando esta palavra para falar não com o homem exterior, não com a pessoa que você aparenta ser, mas quem você realmente é. Ele veio para falar ao teu coração. Assim como as Escrituras dizem, que a palavra de Deus, viva e eficaz,
é mais afiada do que espada de 2 gumes e que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e da medula, certamente, por meio desta palavra nessa noite, o Senhor vai falar ao teu coração e ministrará a cura, a libertação, ministrará aquilo que você precisa. Talvez não queira ouvir, mas é aquilo que você precisa ouvir nessa noite. Hoje Deus vai tratar de muitos Naamães que estão sentados aqui ouvindo essa palavra. Agora eu quero pensar com vocês um pouquinho como é que devia ser a vida de Naamã. Como é que devia ser o seu dia a dia? Muito bem, a lepra, como já falamos, era uma doença progressiva e que cada vez que passava mais tempo, não é? Ela ia fragilizando ainda mais Naamã, tanto física quanto emocional, quanto psicologicamente. Fisicamente, essa doença ela poderia se manifestar de diversas formas, tá? Independentemente da afecção específica que afetava a sua pele, certamente ele devia ter feridas ou nódulos na pele, talvez algumas delas, à medida que progredia a doença, começasse a sangrar. Talvez, se fosse hanseníase, ele também tinha a pele um tanto quanto amarelada e descamando, causando essas feridas. Certamente ele poderia sentir dores, né? E especialmente nas articulações. Ele também perderia um pouco da sensibilidade dos nervos e sentiria dor neuropática devido às lesões nesses nervos. Ou seja, ele era um homem que fisicamente, sem sombra de dúvidas, estava debilitado. A lepra o fragilizou fisicamente. Mas não apenas fisicamente. Como eu falei, ela também certamente o fragilizara emocional e psicologicamente. Porque naquele tempo a lepra ela não tinha cura, tá? Não era uma doença facilmente tratável. E além disso, era uma doença transmissível. E por ser transmissível, o leproso tinha que ser afastado do convívio social para não transmitir para as pessoas que ele amava, né? Para os seus familiares, para os seus amigos, aquela doença. Então pare para pensar, o texto não diz aqui quanto tempo que Naamã estava com essa doença. Se era alguns meses, se era alguns anos, mas fato é que por ser um leproso, necessário era se apartar de sua família, de sua parentela, para não transmitir a eles a sua doença. Então pare para pensar, quanto tempo Naamã não dava um abraço na sua esposa? O texto diz que ele tinha esposa, né? Quanto tempo que ele não podia ter uma noite com ela, ser marido para ela? Imagine, né, que ele tivesse filhos, o texto não diz, mas vamos imaginar por um momento, se ele tinha esposa, talvez tivesse filhos. Há quanto tempo que ele não podia brincar com as suas crianças? Há quanto tempo que ele não podia pegá-las no colo, sentir o cheiro delas? Se tinha pai, se tinha mãe, há muito tempo não sentia o calor do abraço, do colo de mãe. Se tinha amigos, não podia sair com eles. E dessa maneira, apartado do convívio social, imagine como é que estava o estado psicológico e emocional desse homem. Um homem solitário por força da doença que o acometia. Ora, irmãos, o ser humano é um ser social. Nós fomos criados para nos relacionarmos. Primeiramente com Deus. Nós fomos criados para ter uma relação de comunhão com o Senhor. Adão e Eva, no paraíso, antes da queda, viviam nessa perfeita comunhão relacional com Deus. Mas nós também fomos criados como seres sociais uns com os outros. Quem não lembra aqui também no texto de Gênesis que Adão observou que os animais tinham seus pares, mas ele próprio não possuía. E diz o texto que ele se entristeceu por não ter com quem compartilhar ali os seus dias. Veja, o ser humano é um ser sociável. E Deus então criou esse ser humano sociável, esse ser relacional, e criou ali para ele uma adjuntora que o fizesse companhia. Logo, ninguém foi feito para viver sozinho. Escuta uma coisa, meu irmão, minha irmã, você não foi criado para viver sozinho. Não pense você que talvez a melhor solução para o seu dilema, para o seu problema é se isolar do convívio. É se isolar dos seus irmãos, da comunhão com o corpo de Cristo. Às vezes nós tendemos, né, quando enfrentamos problemas nessa vida, a gente quer se trancar num quarto, deitar e ficar em posição fetal, chorando e sem querer falar com ninguém. Ok, essa é uma reação até
plausível em alguns momentos, mas chega uma hora que você vai precisar se abrir. Que você vai precisar, especialmente se você é cristão, se você vive vida de igreja, você vai precisar do amor de Deus manifestado na comunhão com sua igreja. Ora, as Escrituras dizem, irmãos, que nós somos como ferro afiando ferro. Ora, nós devemos levar as cargas uns dos outros. Nós devemos ajudar uns aos outros, admoestarmos-nos mutuamente, justamente para que possamos manter-nos aí no caminho do Senhor, ministrados por Deus através dos nossos irmãos, como instrumentos do Senhor. Ora, nós seremos o instrumento para ministrar o nosso próximo. E às vezes o nosso próximo será o instrumento de Deus para ministrar a nós, para dar o apoio, para dar o ombro amigo. Essas são formas também de Deus cuidar do seu povo, fazê-lo viver em comunidade. É por isso que eu não entendo, por exemplo, o crente desigrejado. O crente que, porque se decepcionou com uma coisa na igreja ou porque acredita que pode ser igreja sozinho, que é um absurdo, porque a igreja é algo coletivo, necessariamente nas Escrituras, né? É algo que remete a rebanho, que remete a conjunto, que remete, enfim, a comunhão entre as pessoas, mas ele acha que pode ser igreja sozinho. E aí se aparta desse convívio com o povo de Deus e acha que ainda assim é povo de Deus. Isso não poderia ser mais incoerente, irmãos. Não é da vontade do Senhor que estejamos sós, apartados do convívio da sua igreja e do relacionamento com os nossos irmãos. É benéfico, há benefícios que Deus só dispensa nessa coletividade que é a igreja. Há alguns benefícios que Deus só ministra com o seu povo reunido. Se você tem se isolado, talvez você tenha se afastado, do convívio com seus irmãos, ou mesmo com seu parente, com sua família, você não se comunica, você não se abre com ninguém. Saiba que você dessa maneira estará deteriorando como Naamã estava. Você estará comprometendo a tua saúde emocional, tua saúde psicológica e, acima de tudo, a tua saúde espiritual. Não adianta você esconder ou fugir das pessoas, da sua família, dos irmãos. Talvez ali se abrindo para o teu próximo mais próximo, se abrindo com os teus irmãos, com crentes maduros, você possa encontrar, quem sabe, uma maneira de Deus cuidar de você e te ajudar no teu problema. Confia na tua liderança. Confia, se há um pastor fiel que ministra e cuida de você, porque lhe foi imbuída essa função, de cuidar do rebanho ali, daquela parte do povo de Deus. Se você tem um pastor assim fiel sobre você, por que você foge de ser pastoreado por ele? Por que não se abre? Por que não pede gabinete? Ora, querido, foi para isso que Deus o designou. E dessa maneira você encontrará o cuidado de Deus na sua igreja por meio do cuidado dos irmãos. Quando você se priva disso, quando você se isola, você vai se matando aos poucos. Naamã, ele estava morrendo aos poucos, mas não apenas porque a doença lhe afetava fisicamente, mas também mental e psicologicamente. O texto não diz, mas eu consigo imaginar. E aqui é a imaginação minha, tá, irmão? Não é revelação, Deus não está revelando nada, não. Eu estou aqui imaginando, eu realmente consigo imaginar um homem que estava debilitado em todos os sentidos, que estava facilmente depressivo, talvez ansioso, não é? Devido a essa situação em que ele se encontrava. Certamente, Naamã já havia corrido para todo lado, procurando cura para sua doença. Ele era um homem de posição, ele era um homem de poder e era, portanto, um homem de recursos. Com certeza, recursos ele não tinha deixado de gastar, ele com certeza tinha disposto todos os seus bens ou colocado, digamos assim, as moedas para fora do seu bolso, atrás das melhores soluções que aquele tempo ele poderia ter, o melhor médico que ele poderia arrumar, o melhor remédio que ele poderia pagar. Talvez alguém dissesse para Naamã, olha, tem um curandeiro em tal cidade, em tal local, que pode resolver o teu problema. E aí ele imediatamente mandava buscar o curandeiro, ou então ia até ele, na esperança, naquela esperança acendida no coração de quem sabe agora o meu problema vai ser resolvido, quem sabe agora eu vou ser curado desse mal, quem sabe agora eu vou poder, enfim, me ver livre dessa doença e poder voltar a abraçar minha esposa, voltar a brincar com meus filhos, voltar a sair com as pessoas que eu amo e abraçar e sentir o cheiro delas e ter comunhão com elas.
Quem sabe ele ia com essa esperança, com essa expectativa de que seu problema seria resolvido, mas toda vez ele voltava frustrado. Os melhores médicos da época não haviam curado Naamã. Os melhores remédios que o dinheiro poderia comprar. E ele era um homem benquisto, não é? Aos olhos do rei da Síria, com toda certeza, como nós vimos aqui mais adiante, no verso 6, na verdade no verso 5 e no verso 6, nós vimos que o rei da Síria não mediu esforços, né, quando viu ali uma situação que poderia curar aquela doença do seu servo, do seu general. Então, com certeza, antes de Naamã procurar a solução lá em Israel, com Eliseu, com o profeta Eliseu, ele com certeza já deveria ter procurado em muitas outras partes. E o rei, né, dispondo dos recursos que fosse necessário, do dinheiro que fosse necessário para ver o seu general novamente com saúde. Mas ainda assim, ele era um homem desiludido pela medicina de sua época. Nada do que ele fizesse, nenhum médico, nenhum remédio havia resolvido o seu problema. Pelo contrário, por ser uma doença degenerativa, cada vez que ele voltava de cada tratamento, de cada médico, ele estava cada vez pior. E é aqui, irmãos, que eu quero olhar para a história de Naamã como um protótipo, como um arquétipo, como uma figura daquilo que Deus faz na vida de um pecador. Isso porque, irmãos, eu e vocês, cada um de vocês que me ouvem essa noite, nós é que somos leprosos, como Naamã. Talvez não de uma lepra literal, claro, né? Não temos hanseníase, não temos câncer de pele, talvez, né, estejamos no ápice da nossa saúde física, mas nós temos uma lepra que é ainda pior do que a lepra de Naamã. Na verdade, uma lepra que Naamã também possuía, para além da lepra patológica, para além da lepra enquanto doença física, emocional, psicológica, que afetava também esse aspecto de Naamã. A doença que Naamã possuía, a lepra que ele tinha e que nós também temos, é a lepra do pecado. Essa lepra que, assim como a de Naamã, também é transmissível. As Escrituras dizem que nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram, transgrediram a lei do Senhor, se rebelaram contra ele. E desde então, toda pessoa nascida de mulher, todo ser humano carrega essa herança maldita, que é a lepra do pecado. Eu e você somos leprosos, como Naamã. O único que nasceu sem essa herança maldita foi o nosso Senhor Jesus Cristo, mas porque ele foi produto de uma concepção miraculosa, gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria Virgem. Mas eu e você, que tivemos concepção natural, eu e você nascemos com essa condição. E ela é transmitida de geração em geração para os nossos filhos, para os nossos netos. E assim como a doença de Naamã o afastava do convívio social, a nossa doença, o nosso pecado, a nossa lepra nos afasta também. Talvez não do convívio uns com os outros, mas do principal convívio que todo ser humano deve ter, ou foi criado para ter, que é o convívio com Deus. O nosso pecado nos afastou do Senhor. Você, pecador que entrou aqui nessa noite, a tua lepra te afasta do teu Senhor. Ora, Adão e Eva viviam em perfeita comunhão com o Senhor, não é? Antes da queda. Eles conheciam o Senhor face a face. Diz as Escrituras que Deus descia, né, no final de toda a tarde, para ter com Adão e Eva. Mas quando o pecado acometeu a humanidade, que Deus foi ter com eles se esconderam do Senhor por temor. Porque é isso que o pecado faz. O pecado, ele nos afasta do Senhor. Ele quebra essa relação. Porque é uma rebelião cósmica contra Deus. É uma rebelião contra a sua vontade, contra a sua lei. O homem natural, morto em suas ofensas e transgressões, quer tudo, menos a Deus. Essa lepra maldita nos afasta daquele para quem nós fomos criados. Dizia Agostinho de Hipona, não é? Ele disse certa vez o seguinte: fizeste-nos para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti.
Essa é uma verdade bíblica. Nós somos criados para essa relação perfeita com Deus. Nós somos criados para uma comunhão maravilhosa com Ele. Mas o pecado nos tirou isso. E não pense você que a culpa é de Adão e Eva. Não, cada vez que você peca, você compactua com Adão e Eva. Você demonstra que no lugar deles faria a mesma coisa. Eu e você pecamos em nossos primeiros pais. E o propósito para o qual nós fomos criados, o propósito de nos relacionarmos perfeitamente com Deus, então, foi quebrado e nós nos afastamos dele por causa dos nossos pecados. Assim como Naamã, nós procuramos solução para o nosso problema, não é? Naamã talvez procurava no melhor médico que podia encontrar na época, o melhor remédio que o dinheiro poderia comprar para resolver o seu problema. E nós também procuramos falsas promessas de preencher o vazio no peito, de preencher essa lepra, de curar essa lepra, melhor dizendo, que nos acomete. Nós procuramos de diversas maneiras, mas todas elas, por não serem Deus e, portanto, se tornarem ídolos, porque se procuramos a solução em outro lugar que não em Deus, é então um ídolo, esse outro lugar, essa outra coisa que não é Deus, no final das contas vamos terminar sempre como Naamã, desiludidos e frustrados, porque nada a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pode solucionar o nosso problema. Veja o exemplo de Salomão. Quem é que não lembra do que ele escreveu lá em Eclesiastes? De como ele procurou encontrar satisfação, de como procurou encontrar solução para o vazio no peito, para a sua lepra, em outras coisas que não o Senhor. E terminou frustrado. Eclesiastes, Salomão escreve que procurou satisfação, por exemplo, no ouro e na prata, nas edificações. Ele pôde provar da melhor arquitetura de sua época e construiu edifícios belíssimos em Israel, como nunca antes havia sido criado. E julgava Salomão que nestas coisas encontraria satisfação para o seu coração. Mas não encontrou. Não é assim o caso de muitos de nós? Talvez seja o seu caso. Talvez você pense que no acúmulo de bens, talvez você pense que na sua carreira, desenvolvendo a sua carreira acadêmica ou profissional, você vai encontrar então finalmente uma satisfação, a alegria verdadeira para o teu coração. Talvez você pense que no acúmulo de patrimônios encontrará a solução do teu problema. Mas assim como Salomão, você terminará frustrado, pois nada disso pode substituir o lugar de Deus no coração do homem. Salomão também tentou encontrar solução para o seu problema, encontrar satisfação para o seu coração no entretenimento, na cultura. Ele colocou músicos para tocar dia e noite no seu palácio. Ele procurou na melhor culinária e na bebida, no vinho, satisfação para o seu coração. Mas novamente, ele ficou frustrado. Porque embora todas essas coisas sejam boas em si mesmas, não há nenhum problema na boa música, na boa cultura, não há nenhum problema na boa culinária, na bebida consumida moderadamente. São todos esses prazeres legítimos que devem nos apontar para o prazer maior, para o prazer pleno que há no Senhor. Pois se existem coisas prazerosas nessa vida, só existe porque há uma fonte primária da alegria, do prazer, da verdadeira felicidade, que é o nosso Deus. Mas quando nós transformamos a coisa criada, esses prazeres legítimos, em nosso Deus, e abusamos dessas coisas, nós criamos nisto um ídolo, e todo ídolo, no final das contas, sempre decepciona, sempre deixa o homem frustrado, porque não pode satisfazer aquilo que só a fonte de toda alegria e a verdadeira fonte de satisfação, que é Deus, pode nos dar. Somente Deus pode preencher esse vazio no peito. Mas Salomão não parou por aí. Ele procurou na riqueza, nas edificações, procurou no entretenimento, na música, na comida, na bebida, e procurou também no conhecimento, no acúmulo de saber. Talvez isso preenchesse o vazio no peito, não é? Talvez isso curasse
a sua lepra, mas ainda assim ele foi frustrado. Talvez você também, até hoje pecador, tenha procurado satisfação no teu intelecto, talvez tenha confiado na tua inteligência, talvez você confie, nos teus diplomas, na tua formação e se sinta por isso melhor do que os outros, mais instruído. Mas desde quando a tua formação, a tua inteligência e o teu intelecto te trouxe verdadeira alegria e verdadeira satisfação? Teu coração está em verdadeira paz por isso? Salomão também procurou encontrar satisfação no sexo. Sim, no prazer carnal. Ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. Olha só, irmãos, 1000 mulheres. Porque é incrível, né? O que é que o pecado não faz? Quando a gente procura satisfação em coisas que não são Deus, a gente vai aumentando o que? A dose daquilo ali, achando que se aumentar a dose, se aumentar a porção, finalmente vai alcançar a completude, a plena satisfação. É assim com aquele que procura no sexo a sua satisfação, não encontrando com uma parceira dentro do matrimônio, porque o sexo em si mesmo não é o problema, tá, irmãos? É também um prazer legítimo que o Senhor criou, que o Senhor nos deu, mas deu para ser exercido no contexto matrimonial. Venerado seja entre vós o matrimônio e o leito sem mácula, vai nos dizer o autor de Hebreus. Mas então quando o homem torna isso um Deus, então uma parceira já não é suficiente, um parceiro já não é mais satisfatório. Procura na pornografia satisfação, procura na autogratificação da masturbação, procura inúmeros parceiros e parceiras como Salomão fez. E o pior é que essa busca de Salomão pelo prazer nas mulheres o levou também após outros deuses. Ele se casou com estrangeiras, com mulheres de deuses estranhos e passou então a criar altares para esses outros deuses. Um pecado leva a outro pecado, uma lepra chama outra lepra, um abismo chama outro abismo. Talvez essa seja a sua situação, como Salomão, procurando falsas promessas de satisfação, falsas promessas de completude. Talvez até hoje tenha vivido uma vida desregrada, uma vida de bebida, de farra, de homens e mulheres, de prazeres que o mundo tem para oferecer. Mas até hoje, o vazio no peito nunca foi preenchido, nunca foi verdadeiramente satisfeito, nunca teve o coração pleno de alegria, rejubilando de verdadeira satisfação. Porque o pecado não pode, irmãos, substituir a Deus. E mesmo prazeres legítimos não podem tomar o lugar que é do Senhor. Quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, quando encontramos nele verdadeira satisfação, então nós aprendemos a desfrutar corretamente e a amar adequadamente todas as demais coisas legítimas que ele nos dá nessa vida. Nós aprendemos a apreciar a comida e a bebida adequadamente. Nós aprendemos a apreciar a cultura de uma maneira que honre a Deus, de maneira redimida. Quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós então aprendemos a nos sentir satisfeitos em seguir a lei do Senhor e amar o nosso cônjuge dentro do nosso matrimônio, sendo fiéis a Ele e encontrando nele o prazer, inclusive sexual, em plenitude. Porque nenhum outro povo nesse mundo deveria viver uma vida sexual mais plena do que o povo de Deus, dentro do matrimônio. Quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas e encontramos nele a satisfação para o nosso coração, então o ouro e a prata, o mesmo conhecimento, jamais poderão substituir o lugar que é do Senhor. Nós teremos os nossos bens, nós construiremos patrimônios, nós estudaremos, nossos filhos terão melhores formações, mas tudo isso a serviço do reino de Deus. Mas, se em vez disso, nós continuarmos procurando nessas coisas que não são Deus, algo que só Deus pode nos dar, então nós terminaremos frustrados. Nós terminaremos frustrados como Salomão também ficou frustrado. No final de Eclesiastes, Salomão chega então à conclusão que toda essa procura dele, por prazer, por satisfação, por cura da sua lepra, em outras coisas que não o Senhor, eram apenas vaidade. Ou seja, coisas vãs, passageiras, ilusórias. E a conclusão dele é esta. De tudo isso, ele diz no final lá em Eclesiastes capítulo 12, de tudo isso que foi visto, compete ao homem temer a Deus? O propósito do homem é esse, é temer a Deus
e guardar os seus mandamentos. Salomão entende, ao fim, que é isso que verdadeiramente trará paz genuína ao coração do homem. Temer a Deus, amá-lo e guardar a sua palavra. Como diria o famoso autor russo Dostoiévski, um dos maiores escritores da história, ele escreveu certa vez o seguinte, que há no coração do homem um vazio do exato tamanho de Deus. E se esse vazio é do exato tamanho de Deus, nenhuma outra coisa pode preencher esse vazio. Somente Deus pode ser colocado no trono do nosso coração e nos dar plena e verdadeira satisfação, nos curando da nossa lepra. Enquanto nós não encontrarmos essa satisfação no Senhor, enquanto nós não encontrarmos essa verdadeira satisfação no Senhor, em nosso Deus, então nós seremos como Salomão, procurando em vaidades aquilo que elas não podem nos dar. Nós seremos como Naamã, procurando cura da lepra em quem não podia curar. Naamã correndo de um lado para o outro, usando seus recursos para ter os melhores médicos, os melhores remédios e ainda assim o seu problema não sendo resolvido, mas pelo contrário se agravando. Essa é a situação do pecador, procurando a cura do seu problema longe de Deus. Mas eu gostaria, irmãos, de nesse momento tirar um pouquinho o foco de Naamã, brevemente abrir aqui um parênteses e olhar com mais atenção para essa escrava israelita que foi servir na casa de Naamã, foi servir a sua esposa. Vamos olhar um pouquinho para o contexto dessa menina. Olha só, irmãos, a história dela. Ela não é identificada, mas o texto bíblico nos dá informações suficientes para sabermos que ela foi feita escrava de guerra, porque a tropa da Síria havia invadido ali as fronteiras de Israel, invadido a cidade israelita, e depois da batalha, vencida pela Síria, tomou como espólio de guerra alguns escravos, entre eles essa menina. Então essa menina ela foi apartada do convívio de sua família, de sua terra natal, não por causa da lepra, como o caso de Naamã, que foi apartado do convívio social pela sua doença. Essa menina foi apartada do convívio de pessoas que ela amava, de onde ela havia nascido, por causa da violência da guerra. Ela foi violentamente tirada dentre os seus. Imagine, irmãos, o texto não diz, mas é possível imaginar que talvez algumas pessoas que ela conhecia, talvez algumas pessoas até de sua parentela, talvez um pai, um irmão, um tio, um primo, tenha morrido no campo de batalha, na luta contra os sírios. Mas perdendo a vida ali e perdendo a batalha, ela e outros tantos foram tomados de sua terra e feitos escravos em uma terra estranha, onde teriam que aprender uma nova cultura, teriam que aprender um novo idioma. E se tem uma pessoa, então, que não tinha motivos para querer ajudar Naamã, essa pessoa era essa menina. Poxa, qualquer um no lugar dela teria pensado, eu quero mais que ele se lasque, eu quero mais que ele morra, me tirou da minha parentela, me tirou da minha terra, me trouxe para essa terra estranha, me escravizou, estou aqui eu servindo a mulher dele, eu quero mais que ele morra mesmo dessa doença. Talvez essa seria a minha reação, talvez seria a sua. Essa seria a reação do homem natural, na verdade, não é? Mas essa menina, ela foi objeto da graça de Deus. A graça de Deus foi eficaz no coração dela, de modo que ela não guardou rancor, não guardou amargura, não guardou ressentimento. Pelo contrário, ela claramente demonstra ter perdoado os seus agressores. Essa menina foi alvo da graça de Deus. Como diz o autor de Hebreus, eu quero que você abra comigo aí no texto bíblico. Em Hebreus, capítulo 12, tem um texto muito interessante que se aplica aqui à realidade dessa menina escravizada, dessa israelita que foi levada para a casa de Naamã. Em Hebreus, capítulo 12, verso 15, o autor de Hebreus escreve assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Observa aqui o que é que o autor de Hebreus fala. Ele fala para nós termos cuidado de não nos afastarmos da graça de Deus. Porque se fizermos isso, se nos excluirmos da graça de Deus, o que é que vai acontecer em consequência? Uma raiz de amargura certamente brotará em nossos corações, causará perturbação e o pior, contaminará a outros. Você pode ver que uma pessoa amargurada, uma pessoa rancorosa, ela não apenas é perturbada em si mesma pelo rancor, pelo ressentimento, mas pior, ela ainda contamina os outros, ela procura jogar os outros contra aquela pessoa que é alvo do seu rancor. Uma pessoa amargurada, ela procura gerar
essa perturbação nas relações, no ambiente onde ela chega, ela torna amargo aquele lugar. Ela torna amargas as relações. Se ela fica com ressentimento contra alguém, ela procura jogar as outras pessoas contra esse alguém de quem ela é ressentida. Mas isso só acontece com gente que se exclui da graça de Deus, com gente que se afasta da graça do Senhor. O autor de Hebreus coloca aqui: cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, e assim nenhuma raiz de amargura brote em vosso coração. Essa menina foi alvo da graça de Deus. Apesar de ter sido afastada dos seus, da sua parentela, da sua terra, ela não foi afastada da graça do Senhor. E a graça foi eficaz no coração dela, para que ela fizesse o bem a quem lhe havia feito algo mal. Será que você tem andado ressentido, meu irmão, minha irmã? Será que a lepra que toma no teu coração é a lepra do ressentimento? É a lepra da amargura? É a lepra do rancor? Olha, essa é a reação natural do homem natural, caído, morto em suas ofensas e transgressões. Mas se você for alvo da graça de Deus, se estiver debaixo da operação do Espírito Santo, em vez de ressentimento e amargura, do teu coração vai brotar perdão, graça e misericórdia contra quem te fez algo mal. Somente o Espírito Santo pode fazer isso no nosso coração, porque não é fácil. Não é fácil perdoar quem nos fez algo mal. Não é fácil você fazer o bem a quem maquinou contra você, a quem te ofendeu. No entanto, é exatamente isso que nós aprendemos com o Senhor Jesus. Ele, que na oração do Pai Nosso, nos ensinou a orar assim: Pai, perdoa as minhas dívidas assim como tenho perdoado aos meus devedores. Ora, mas se você não perdoa os teus devedores, se você não perdoa quem te ofende, como pode então pedir perdão a Deus e esperar que Ele te perdoe pelas ofensas que você faz a Ele, com os teus pecados? Só tem sentido orar isso, perdoa as minhas dívidas como eu tenho perdoado aos meus devedores, se você é então uma pessoa perdoadora. Porque aí você pode dizer para Deus: olha, me perdoa como eu tenho perdoado a quem me tem ofendido. Mas se você não perdoa, como pode esperar que o Senhor te perdoe também? Essa menina, ela praticou a ética do reino de Deus. A ética que o Senhor Jesus ensinou lá no Sermão da Montanha. Você lembra do que Jesus falou? Ele disse assim: ouviste o que foi dito aos antigos? Amarás os que vos amam e odiarás os teus inimigos. Porém eu vos digo que se você amar somente o que vos amam, que galardão tereis? Portanto eu vos digo, ame os vossos inimigos, ore pelos que vos perseguem, porque assim vós sereis feitos verdadeiros filhos de Deus. Afinal de contas, não é isso que o Pai faz, irmãos? O amor de Deus, ele não se expressa até mesmo por quem é inimigo? Jesus continua e fala: olha, o vosso Pai que está nos céus faz nascer o sol sobre a cabeça de justos e injustos. Ele faz descer a chuva sobre maus e bons. Ou seja, Deus expressa o seu amor até mesmo por quem não é do povo dele. Até mesmo por quem ainda não foi salvo, nem regenerado. Até mesmo pelos inimigos que estão debaixo do domínio do diabo. E ainda assim, Deus derrama a chuva sobre eles. Deus faz nascer o sol sobre suas cabeças. Indistintamente, Ele expressa o seu amor. Portanto, nós imitamos a Deus quando praticamos a ética do reino. E não pagamos o mal com o mal, mas fazemos o bem a quem nos fez algo mal. Essa menina com certeza não estava no melhor momento da sua vida, né? O contexto que ela estava, a situação em que ela se encontrava, talvez ela se questionasse por que ela foi parar ali. Mas Deus tem os seus propósitos em tudo que nos acontece. E era propósito de Deus se usar da vida dessa menina para alcançar o estrangeiro Naamã. Talvez você não entenda, meu irmão, minha irmã, o que alguém te fez, o mal que você passou, talvez a situação que você está não seja melhor, você gostaria de estar em outro lugar. Mas onde você estiver, seja como essa menina, seja a bênção onde você foi plantado. Quem sabe Deus não tem um propósito de te usar onde você está, de te usar nessa situação, nessa circunstância difícil, para operar um milagre na vida de alguém, como Deus se usou dessa menina para fazer um milagre na vida de Naamã. Nós vamos continuar aqui. A menina, então, decidiu fazer o bem ao seu senhor Naamã e contou para sua senhora, a esposa de Naamã, que havia um homem de Deus, um profeta, ela se referia então a Eliseu, na terra de Israel que poderia curar Naamã da sua lepra. E então a esposa de Naamã contou isso para ele, e aquele homem tão desiludido pela medicina,
Aquele homem que havia sido frustrado tantas vezes com falsas promessas de cura, falsas promessas de solução. Um homem que tinha procurado nos melhores médicos, nos melhores remédios da época, a cura para o seu problema e não havia encontrado. Ao ouvir falar desse profeta, desse homem de Deus, teve um último fio de esperança surgindo no seu coração. Ou seja, essa menina foi um instrumento de Deus para que um último fio de esperança brotasse no coração de Naamã. E Naamã se agarrou a esse fio de esperança. Foi dizer então para o rei da Síria, para o seu rei, o que a menina havia falado. E o rei da Síria, vendo ali uma última oportunidade, quem sabe ver o seu general curado, sarado, deu a ele todos os recursos necessários. Deu ouro, deu prata, deu donativos para ele levar a Israel e ainda por cima uma carta ao rei de Israel, apresentando a situação de Naamã. E quando essa carta chegou na mão do rei de Israel, depois, é claro, de Naamã fazer uma viagem muito difícil, porque eu quero que você imagine aqui, como é que devia ser a viagem naquele tempo. Não havia carro motorizado, não havia avião. E ele não estava saindo de uma cidade para uma cidade vizinha. Ele estava saindo de uma nação para outra nação. E considerando que Naamã era um homem doente, um homem debilitado, um homem com sintomas da lepra, imagine como deve ter sido dificultosa a sua viagem até chegar em Israel, Não deve ter sido fácil para ele. Muitos dias, muitos quilômetros na estrada, em nome de um fio de esperança. Não é assim, irmão, na vida de um pecador? Quando o pecador ele ouve falar do Senhor, Jesus, quando ele ouve as boas novas do Evangelho, e talvez essas boas novas gerem ali um fio de esperança, de ter a sua situação mudada, de ter a sua vida transformada, com certeza não vai faltar dificuldade para te impedir de chegar até o Senhor. Assim como não faltou dificuldade no caminho para Naamã chegar a Israel, a sua doença, a distância, o tempo de viagem, talvez o sol ou a chuva, tantas coisas que podem ter acontecido até ele chegar em Israel. Assim também na vida do pecador, quando ouve falar de Jesus e o busca, vai em direção a ele, não para de surgir, não deixará de surgir dificuldades para impedi-lo de chegar até o Senhor. Seja a tua natureza caída, que vai militar contra você, o teu pecado, seja o mundo, seja o diabo, surgirão dificuldades para te impedir de chegar até o Senhor Jesus. Quem não lembra aqui, por exemplo, da história do cego de Jericó, que na beira do caminho ouviu falar que passava por ali Jesus, que operava milagre, e então surgiu o fio de esperança no coração do cego de Jericó de que talvez esse Jesus pudesse lhe restaurar a vista, pudesse curar os seus olhos. E então ele se levanta e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E à medida que a multidão o ouvia gritar, e ele tentava superar aquela multidão, a multidão então buscava calá-lo, dizendo: olha, não incomoda o mestre, se cala, fica aí. Ele está cercado de muitas pessoas. Quem disse que ele vai atender você e o seu pedido em particular? Mas quanto mais a dificuldade aparecia, quanto mais a multidão tentava calar aquele cego, mais ele gritava, diz o texto bíblico: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Jesus o escutou, foi até ele e lhe restaurou a vista. Olha, pecador, se na busca pelo Senhor, se ao ouvir a mensagem do Evangelho, se ao ouvir a voz do Senhor falar ao teu coração, e você se mover em direção a Ele, surgirem dificuldades, grita mais alto. Grita: Jesus, tem misericórdia de mim. Não desista. Não para no caminho. Supera a dificuldade. Faz a viagem. Vem da Síria até o Deus de Israel. E com certeza, aquilo que aconteceu na vida de Naamã, aquilo que aconteceu na vida do cego de Jericó, o Senhor vai operar na tua vida também. Chegando a Israel, entregando a carta ao rei de Israel, Naamã entregou ali a carta que trazia do rei da Síria. O rei de Israel se desesperou com o que foi apresentado a ele, não é? Afinal de contas, o rei da Síria estava enviando um leproso para ele curar, para o rei de Israel sarar a sua doença, uma doença que à época era incurável. O rei de Israel se desesperou e viu nessa situação uma armadilha do rei da Síria para iniciar uma guerra oficialmente com Israel. Até então, a Síria só invadia pela fronteira, algumas cidades fronteiriças de Israel, mas ainda não estava em guerra aberta com Israel. Então o rei da Síria olhou para essa situação e falou: não, com certeza, o rei da Síria aqui está tramando contra Israel, contra mim. Ele está me mandando uma situação impossível, está me mandando curar um leproso,
Como se eu fosse Deus que pudesse curar a sua doença, que pudesse lhe dar a vida. Eu não sou Deus. Ele está só procurando aqui uma desculpa para poder declarar guerra. Porque uma vez que eu não consiga fazer isso, uma vez que eu não cure o general dele, então ele terá a desculpa para poder guerrear contra Israel. Então o rei rasgou as suas vestes em sinal ali de desespero, de tristeza. E Eliseu, ouvindo isso, ouvindo falar desse tal leproso, desse general da Síria, que veio procurando cura, e que o rei havia rasgado as vestes desesperado, mandou a mensagem para o rei de Israel, né? Olha, por que você rasgou as suas vestes? Manda esse homem vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Ele saberá que o Deus de Israel cura. Ele transforma, ele renova, ele dá vida onde declararam morte. Aleluia. Talvez, irmão, você tenha entrado aqui nesta noite desesperançoso, diante do impossível. Talvez, pecador, você mesmo não acredite que para você tem jeito. Talvez as pessoas digam, olha, aquele dali que vive uma vida daquele jeito, uma vida libidinosa, uma vida em tanto pecado, se é um pau troncho, nunca vai se endireitar. Talvez você mesmo acredite no que as pessoas dizem. Talvez você mesmo ache que não tem jeito para a tua situação. Mas qual vai ser a tua reação mediante essa palavra? Vai ser como a do rei de Israel, de desespero, de não acreditar no impossível, de não acreditar no Deus que é poderoso para operar o impossível? Ou será que você vai acreditar que sim, o Deus que está falando contigo nessa noite, ele pode te curar, ele pode te libertar, ele pode transformar a tua vida e mudar a tua história? Se houver um pouco de fé, nem que seja do tamanho de um grão de mostarda no teu coração, então o Deus de Eliseu, o Deus de Israel, o Deus que cura, o Deus do impossível, pode operar mediante esse pequeno grão de mostarda de fé, se ele surgir no teu coração e mudar a tua vida. Então Naamã foi até Eliseu e chegando na porta de Eliseu, sequer o profeta saiu para olhar para a cara de Naamã, não é? Imagina então aí quão consternado Naamã deve ter ficado. Porque olha só, ele saiu daquela distância, né, de outro país, enfrentou dias de viagem, certamente passando mal nessa viagem porque ele estava debilitado pela doença, não é? Passou tanta dificuldade para quando chegasse na porta do profeta, sequer o profeta saísse para olhar na cara dele. Nem para colocar a mão sobre as feridas e então curá-lo. Naamã se sentiu ofendidíssimo. Ele que era um homem de autoridade, um homem de poder, um homem de status, um homem que estava habituado às pessoas darem o melhor tratamento a ele. Talvez ele tenha interpretado essa atitude do profeta como um mau tratamento. Depois de tudo que eu passei, eu venho aqui, o profeta nem para olhar no meu rosto, nem para sair e ver qual é a minha situação. Talvez a reação de Naamã tenha sido como daquelas mães, não é? Que não pode dar uma febre no filho, já corre lá para o postinho, e aí o médico vendo que é algo simples, é uma virose, passa só um paracetamolzinho, a mãe sai reclamando, né? Nossa, esse médico é muito ruim, mas nem olhou direito para o meu filho, nem olhou na cara dele, não é? Talvez Naamã tenha pensado da mesma forma, porque tem muita mãe que é assim, não é? Que é um cuidado tão grande com o filho que quando vai ao médico espera o quê? Que o médico passe pelo menos um exame de sangue, passe um check-up completo, faz ultrassom, raio-x, o que tiver para fazer para resolver a doença do filho. Se o médico não faz isso, então o médico é ruim, a mãe fica ofendida. Naamã talvez tenha ficado da mesma forma com Eliseu, né? Ofendido que Eliseu sequer saiu para olhá-lo. E ainda por cima, né, vindo apenas um mensageiro, um servo de Eliseu para dar a mensagem, para receber Naamã, o que foi dito pelo profeta, por meio do seu mensageiro, foi que ele precisaria somente se mergulhar, né, 7 vezes no Rio Jordão. E aí Naamã com certeza deve ter olhado assim, visto a qualidade do Rio Jordão, um rio que não era lá muito apreciável na aparência, e pensou, poxa, se era só isso, se era só mergulhar 7 vezes no rio, oxe, era só eu mandar uma mensagem aqui, uma carta para Israel, o profeta me respondia via carta, eu mergulhava nos rios lá da Síria mesmo, os rios muito melhores, as águas de maior qualidade do que qualquer água de Israel. Bastava mergulhar lá, nos rios da minha terra, do meu país. Então Naamã saiu, irado, diz o texto bíblico, consternado e recusando-se a fazer o que o profeta lhe houvera pedido. Às vezes é assim
a reação do pecador, não é? Diante do evangelho. Assim como Naamã saiu ofendidíssimo pela atitude do profeta e pela palavra que o profeta lhe houvera dado por meio de um mensageiro, o pecador muitas vezes se sente ofendido perante a mensagem do evangelho. Porque a mensagem do evangelho vai te confrontar. Vai confrontar a tua lepra. Vai confrontar o teu orgulho. Vai confrontar o teu pecado. Vai te chamar de pecador e dizer que você, sem arrependimento, está condenado. Está morto em suas ofensas e transgressões. E para muitos pecadores isso é uma ofensa ao ponto deles se fecharem à mensagem do evangelho. Ao ponto deles darem as costas e recusarem aquilo que lhes é proposto. Por quê? O evangelho vai te desafiar a abandonar a vida pregressa. O evangelho vai te desafiar a renunciar a si mesmo, a tomar a tua cruz e seguir o Senhor. E há muito pecador que prefere se abraçar aos prazeres dessa vida, que prefere se abraçar ao seu pecado, à sua lepra, do que correr em direção àquele que tem poder para te curar. Porque para fazer isso, eles têm que renunciar a si mesmos. Eles têm que abandonar o pecado. Qual vai ser a tua resposta diante dessa mensagem hoje? Será que você vai se apegar à tua vida pregressa? Vai abandonar a Síria? Vai se apegar à Síria dos teus pecados? Ou vai em direção ao Deus de Israel? Aquele que pode te curar e te dar um fardo leve e suave para carregar. Te livrar desse fardo do pecado. Para se livrar desse fardo do pecado, com certeza vai demandar aí autossacrifício. Vai demandar renúncia. Vai demandar humildade, arrependimento. Mas pode ter certeza que valerá muito mais a pena do que uma vida inteira de lepra no pecado. Como diria John Bunyan, puritano, autor do famoso livro O Peregrino, certa vez ele escreveu assim: 1 minuto no inferno será suficiente para o pecador se esquecer de todos os prazeres e alegrias que o pecado lhe proporcionou. Pode ter certeza que se você se apega à tua lepra, se você, pecador, se apega à Síria dos teus pecados, 1 minuto no inferno será suficiente para você se esquecer de qualquer prazer, de qualquer alegria que o teu pecado já te proporcionou. Mas se você recusar o teu pecado e abraçar aquele que é a cura, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, experimentará a alegria verdadeira, desde agora, desde aqui, mas também para a vida eterna. Naamã, então, voltando consternado em direção à Síria, foi exortado pelos seus servos. Os seus servos chegaram até ele e disseram: mas meu senhor, se o profeta tivesse te pedido algo difícil, não terias tu feito? Se o profeta te pedisse, por exemplo, para conquistar uma cidade para o Deus de Israel, guerrear contra os inimigos do Deus de Israel, não terias feito para obter a tua cura? Mas tudo que ele te pediu foi que mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão. Já estamos aqui mesmo, não é? Talvez Naamã estivesse pensando: olha, com essas feridas aqui no meu corpo e o rio com essa qualidade do Rio Jordão é capaz de eu piorar se eu entrar nessa água, né? Mas então, irmãos, na multidão dos conselheiros habita a sabedoria, diz as Escrituras, não é? E Naamã, naquele momento, exortado por seus conselheiros, decidiu tomar a decisão sábia de atender a ordem do profeta. Ele foi e mergulhou 7 vezes no Jordão. E aqui nós vemos, irmãos, no batismo de Naamã, 7 vezes no Rio Jordão, uma figura do próprio batismo cristão. O novo nascimento na vida de um pecador, via de regra, passa pelo batismo nas águas. Não que o batismo em si mesmo, irmãos, seja o que salve o pecador. Não é. É a fé no coração que salva o pecador. A fé em Jesus Cristo somente. Porém, o batismo, ele representa essa realidade interior. Ele externa, ele confessa publicamente o arrependimento dos pecados e a fé no Senhor Jesus Cristo. De maneira que, ainda que não nos livre da presença do pecado, uma vez que a presença do pecado só vai ser removida quando Jesus voltar para buscar a sua igreja e nos der corpos glorificados, mas o batismo, em sua representatividade, nos livra de uma consciência pesada da culpa do pecado. Porque é isso que acontece quando cremos no Senhor e nos arrependemos dos nossos pecados. Quando nós finalmente somos alcançados pelo Evangelho. A culpa do nosso pecado nos é removida. Pela fé, ela é imputada em Jesus Cristo, que pagou por esses pecados no duro madeiro da cruz. E é por isso que no momento em que cremos no Senhor, que nos arrependemos dos nossos pecados e que confessamos isso publicamente nas águas do santo batismo,
Deus, então, passa a olhar para o Filho crucificado e enxergar nele os nossos pecados sendo pagos pelo seu sangue derramado. E então, Deus olha para nós e, em vez de ver os nossos pecados, ele passa a enxergar a justiça de Cristo em nós. Uma justiça que não é nossa, não provém de nós mesmos, tá? Não nos é inerente, ela é extra nós, ou seja, ela é exterior a nós, pois vem do próprio Cristo. Ela não vem das tuas obras, ela não vem do teu desempenho, essa justiça não vem dos teus méritos, ela vem da obra perfeita consumada por Jesus na cruz e em sua vida, em sua ressurreição. Todo aquele que nele crê é coberto com as vestes da justiça do Filho de Deus. E então é considerado justo diante do Senhor, não porque tem uma justiça inerente, uma justiça que é própria, e sim porque carrega em si as marcas de Cristo, a justiça que vem dele. O batismo, portanto, nos livra da indagação de uma boa consciência, como vai dizer, salvo engano, Pedro em uma de suas cartas. O batismo nos livra dessa indagação, porque quando nos lembramos do nosso batismo, do concerto que fizemos naquelas águas, nós nos lembramos do que Cristo fez por nós e que a nossa culpa foi removida, pois ele pagou por ela no madeiro da cruz. A conversão de Naamã, irmãos, demonstra como o amor de Deus não se restringiu a Israel. Sim, porque Naamã não era israelita, ele era um estrangeiro, não é? E desde o Antigo Testamento, Deus sempre intentou salvar o pecador de qualquer lugar, desde que tivesse fé nas promessas do Senhor. A salvação jamais esteve restrita a Israel. Até o dia de hoje, eu e você somos gentios. Não acho que tenha nenhum judeu aqui, não é? Nenhum de nós somos israelitas. Mas ainda assim a salvação nos alcançou. As promessas feitas a Abraão, pela fé, hoje alcançam a todo aquele que crê no Senhor. Deus prometeu a Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra. De maneira que o verdadeiro Israel de Deus não é o Israel étnico, não é o Israel segundo a carne, não é a descendência étnica de Abraão. Conforme o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 9, os verdadeiros herdeiros da promessa, os verdadeiros israelitas, os verdadeiros herdeiros das promessas que Deus fez a Abraão, são aqueles que são filhos dele pela fé. Aqueles que creram no descendente de Abraão, Jesus Cristo. Esse é o Israel espiritual de Deus. Eu e você, hoje, servos do Senhor, membros da igreja, não da igreja denominacional como placa religiosa, mas da igreja enquanto corpo de Cristo. Eu e você somos os herdeiros das promessas que Deus fez a Abraão. Famílias da terra inteira, de todas as nações, têm sido abençoadas pelo descendente de Abraão, Jesus Cristo. Aqui, nesse texto, nós vemos que já desde o Antigo Testamento, Deus não restringiu a salvação a Israel, mas salvou o sírio Naamã. O amor de Deus, através de suas promessas, alcançou um estrangeiro, um perdido, um leproso que creu no Senhor. Naamã, então, quando voltou para ver o profeta, para ver Eliseu, já com a pele como de uma criança, né? Uma pele como de um menino, porque essa situação agora de todo salvo, uma vez que crê no Senhor, que faz um concerto nas águas do santo batismo, que confessa os seus pecados e se arrepende deles e crê no Senhor Jesus Cristo, nas boas novas do Evangelho, perante Deus é como se fosse agora uma criança. A pele, antes manchada com a lepra do pecado, agora está brilhando, reluzente com a justiça de Jesus Cristo. Então Naamã apareceu dessa maneira, curado, sarado, diante do profeta e tentou ali, na sua ingenuidade, recompensar o profeta com ouro, com prata, com donativos pelo milagre que havia sido operado em sua vida. Mas Eliseu recusou aqueles presentes. Porque talvez se Eliseu aceitasse os donativos, poderia ficar a impressão de que quem operou foi Eliseu, não é? Mas quem tinha operado não tinha sido Eliseu. Quem operou foi Deus. A eficácia do poder que curara Naamã foi do Senhor. Meu irmão, minha irmã, se nesta noite você escuta essa palavra, se você ainda não havia crido no Evangelho e nessa noite o Espírito Santo opera no teu coração para que você creia, saiba, não foi este pregador quem te converteu. Não foi este pregador quem operou na tua vida. É o próprio Deus, pelo seu Espírito Santo, que opera no coração e traz vida onde havia morte. É Ele quem cura, é Ele quem renova, é Ele quem restaura, é Ele quem liberta.
liberta. É Ele quem muda histórias. Se a tua história hoje for mudada por essa palavra, saiba, foi o Senhor quem a mudou. Foi o Senhor quem trabalhou. Foi o Senhor quem operou na tua vida. Alguém poderia pensar que foram as águas do Jordão que curaram Naamã, mas não fora. Tanto é que talvez por isso tenha sido escolhido um rio tão cambeba, tão mais ou menos como o Jordão, não é? Ora, se talvez Eliseu tivesse mandado o Naamã voltar para a Síria e então mergulhar nos rios de águas maravilhosas da Síria, de águas muito melhores do que o Jordão, talvez alguém dissesse, quem curou Naamã foi o rio. De modo nenhum. Porque se fosse assim, todo leproso daquela época bastava mergulhar ali no Rio Jordão e seria curado. Se eram as águas do Jordão que curavam, não tinha sido a água do Jordão, não tinha sido Eliseu, tinha sido Deus o autor da cura. Também não são as águas do batismo, irmão, irmã, quem te salvam. Repito, é um símbolo importante. É uma confissão pública de fé. O batismo representa cerimonialmente a realidade interior da fé. Mas quem opera, quem salva, quem liberta de fato é o Senhor Jesus Cristo. É Ele quem salva o pecador. E o batismo representa tão somente esse novo nascimento, essa morte para a vida pregressa, essa morte para a Síria, para nascer então, para servir ao Deus de Israel. Eliseu recusou aqueles presentes. Mas recusou também, sabe por quê, irmãos? Porque Naamã havia sido curado pela graça. E a graça, o nome já diz tudo, é gratuita. Você não tem que pagar nada. Você não fica devendo nada. Se você foi curado pela graça, se a graça te salvou, não há absolutamente nada que você possa fazer ou dar que pague tamanha salvação de graça. Se Eliseu aceitasse aqueles presentes, poderia ficar a ideia de que Naamã pagou pela cura recebida, de que ele pagou pela benesse que recebeu, mas ele havia sido curado, ele havia sido salvo de graça, pela graça do Senhor. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. É o Evangelho que diz que não é o que você fez que te salva. Não são as tuas obras, não são os teus méritos, mas é exclusivamente o que Cristo realizou em sua vida, em sua morte vicária e ressurreição que te salva, se tão somente você crer nele. Tuas obras não podem te salvar, tua religiosidade não pode te salvar, teu desempenho enquanto cristão não pode te salvar. Somente Cristo pode, somente o que Ele realizou. E Ele realizou de maneira completa. Você não tem que adicionar nada, você não tem que dar uma forcinha para consumar a obra. Não, porque quando Cristo morreu naquela cruz e falou, tetelestai, está consumado, Ele quitou toda a tua dívida e fez isso gratuitamente. Você não faz hoje em dia boas obras para pagar o Senhor, como se tivesse em dívida com Ele. Não, porque se fosse assim, a salvação não seria de graça. Se você tivesse que pagar, se você tivesse que fazer algo em retribuição, como que para recompensar a Deus por Ele ter te salvado, não é por isso que você faz boas obras. Não é como se você estivesse como devedor de Deus. Não, foi de graça, gratuito, salvação de graça. Se hoje você faz boas obras, como evidência da tua salvação, é tão somente com sentimento de gratidão. Não é para pagar a Deus, não é porque você ficou em dívida, não. É em gratidão, porque você é grato, então você faz boas obras. Porque você é grato. Meramente pela gratidão. Esses dias, irmãos, algumas semanas, eu fiquei muito triste ao ver na minha antiga denominação, como muitos de vocês sabem, eu vim da Congregação Cristã no Brasil, uma seita, e eu me deparei na internet com uma foto de uma lembrancinha que em uma reunião para a mocidade, que é como lá na CCB eles chamam umas reuniões de jovens especiais que eles fazem, eu vi uma lembrancinha que entregaram no final da reunião que consistia basicamente em um cartão de crédito fictício, onde nesse cartão de crédito vinha as seguintes palavras, os seguintes dizeres: cada vez que você congrega, seu crédito com Deus aumenta. Meu irmão, olha que coisa absurda. O homem, o pecador, acreditar que o que ele faz gera crédito com Deus. Como se Deus ficasse em dívida com ele. É aquela teologia da recompensa, não é? Você faz uma coisa, então Deus fica em dívida com você e tem que fazer por você algo de volta, tem que te abençoar porque você fez algo, porque
porque você teve um bom desempenho, porque você congregou, porque você isso e aquilo outro. Não. Isso é falso evangelho. Isso é um evangelho pelagiano. É a ideia de que as tuas obras compram crédito com Deus, que as tuas obras contribuem para a salvação, como se você fosse salvo pelo que você faz, pelos teus méritos. Essa é a mesma teologia dos católicos romanos, uma teologia semi-pelagiana. Os católicos romanos defendem que a salvação do pecador se dá pela junção de fé mais obras. As obras não são para eles meramente o resultado da fé salvífica, e sim a própria causa, juntamente com a fé, da salvação do pecador. É por isso que os católicos romanos vão falar do tesouro do mérito. O que é o tesouro do mérito? Caso você nunca tenha ouvido falar. É a ideia de que o pecador, por meio de suas obras, de suas justiças, das suas obras de mérito, ele então vai acumulando esse crédito no céu, esse tesouro do mérito, de modo que o pecador, na teologia católica romana, só é considerado justo quando ele de fato é justo por suas próprias obras. Veja, o Evangelho nos ensina que a nossa justiça, conforme eu expliquei, ela não é inerentemente nossa. Ela advém do próprio Senhor Jesus Cristo. Ela nos é imputada dele para nós pela fé. Mas na teologia católica romana, não. Enquanto o pecador não for de fato justo em suas obras, enquanto ele não acumular esse tesouro do mérito, ele não pode ser considerado de fato justo, porque a justiça tem que ser inerente a ele. E mais uma vez, irmãos, se dependesse, como dizem os católicos romanos, ou como disse esse cartão de crédito fictício pelagiano da CCB, se dependesse das nossas obras para que nós tivéssemos uma conta, um saldo no céu, pode ter certeza que esse saldo seria negativo, seria de débito e não de crédito diante de Deus. Porque até as nossas melhores obras, como vai dizer o profeta Isaías, lá no capítulo, salvo engano, 64, no finalzinho lá de Isaías, não lembro agora perfeitamente o capítulo, mas ele vai dizer assim, que até nossas maiores obras, até nossas maiores justiças, são como trapos de imundícia diante de Deus. E o que eram os trapos de imundícia, irmão, naquele tempo? Eram os panos que as mulheres utilizavam para conter o fluxo menstrual. Ou seja, trazendo para uma linguagem dos dias de hoje, até nossas melhores obras, até nossas maiores justiças, quando não são feitas em Deus, para a glória de Deus, quando não são feitas no Evangelho, em gratidão e não como uma recompensa, não como essa ideia de retribuição, de Deus ficar te devendo alguma coisa. Quando as nossas obras, as nossas maiores justiças são feitas sem estar alinhadas pelo Evangelho de Jesus Cristo, elas são como trapos de imundícia, são como absorventes usados, trazendo para a linguagem dos dias de hoje. Eram esses os trapos de imundícia, absorventes usados. As tuas obras, os teus méritos, nessa ideia pelagiana de que Deus fica te devendo alguma coisa, de que você fica angariando tesouro de mérito no céu, crédito diante de Deus. Essa teologia maldita, esse falso evangelho deve ser anátema, maldito, pois não é essa a mensagem que salva o pecador. O pecador só pode ser salvo única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. E essa fé, por sua vez, é gerada por operação da graça de Deus. A graça regenera o pecador para que então ele seja capaz de crer. Não há nada que você faça que colabore, que dê uma forcinha para a obra completa que Cristo já realizou na cruz. Os católicos romanos, com base nessa ideia semi-pelagiana de que os teus méritos, as tuas obras contribuem para a tua salvação, alicerçam nisso aí toda a teologia da penitência, que é entendida por eles como uma segunda tábua de justificação. Quando o pecador ele comete então um pecado, que o tira temporariamente de um estado de graça, por assim dizer, na teologia católica romana. Então ele vai lá até o padre, no confessionário, confessa o pecado, e aí o padre vai dizer, olha, reze tantas Ave Maria, tantos Pai Nosso. Às vezes, depende da situação, o próprio pecador faz outras penitências. Ele, por exemplo, vai andar descalço atrás de uma estátua, ou então subir escadas de joelho. Ele paga ali, tem alguns casos na história de penitentes que até mesmo se chicoteiam. E nada mais é isso do que tentar, por meio de seus méritos, por meio de suas obras, pagar um preço que Cristo, diz o Evangelho, já pagou completamente na cruz. Completamente. Não existe isso de Jesus ter feito 99% e você ter que dar uma ajudinha de 1% para a tua salvação. Não, Cristo fez 100%. Ele consumou na cruz. Ele pagou a nossa dívida completa. E se hoje você faz boas obras, repito, não é para obter crédito diante de Deus. Você não faz para acumular tesouro de mérito.
como dizem os católicos romanos? Você não faz para que então o seu crédito com Deus aumente, como diz o cartão de crédito pelagiano da CCB? Não, de modo nenhum. Você faz isso em gratidão, exclusivamente por gratidão, porque Deus não quer as tuas justiças. Deus não quer as tuas obras como barganha com Ele, como moeda de troca. Não. Deus só quer o teu coração. Ele te salvou porque quer o teu coração. Ele quer a tua adoração. Ele quer recuperar o relacionamento perdido. Lembra? Nós falamos no início dessa palavra que o que o pecado fez? Ele quebrou a nossa relação de comunhão perfeita com o Senhor. Desde o Éden, quando nossos primeiros pais pecaram, houve ali então uma quebra dessa relação, porque nós somos criados para o Senhor e o pecado então corrompeu essa relação perfeita que anteriormente tivemos. O que o Senhor quer por meio de Jesus Cristo, por meio do sangue derramado naquela cruz, é restaurar esse laço, é restaurar essa comunhão, é restaurar esse relacionamento nosso com Ele. Porque é para isso que nós somos criados. Nós somos criados para o Senhor e nosso coração não encontra descanso enquanto não estiver no Senhor. Foi essa lição que Naamã aprendeu quando Eliseu recusou o tesouro que ele tinha para oferecer. Deus não queria o ouro e a prata de Naamã. Deus queria o coração de Naamã. E de fato, foi o que obteve. Veja aqui, o texto diz, que Naamã se converteu. Ele não apenas declarou que o Deus de Israel era um Deus verdadeiro, porque poderia muito bem dizer que era um Deus verdadeiro entre outros. Mas não, ele disse que não existia outro Deus, Naamã falou. Não existia outro Deus em toda a terra verdadeiro, senão o Deus de Israel. E por isso mesmo que Naamã passou a ser um adorador do Deus de Israel. E pediu para Eliseu, para que levasse um bocado de terra ali, de Israel para a Síria para poder adorar o Senhor. E veja, irmãos, aqui não há nenhum misticismo não, tá bem? Talvez alguém, um neopentecostal possa olhar para isso aqui e dizer, olha aí, a terra de Israel é diferenciada, vamos viajar para Israel, pegar um pedaço ali da terra, uma garrafa de terra de Israel para a gente fazer adoração ao Senhor. E tem igrejas neopentecostais que fazem isso mesmo, tá, irmãos? Eu já ouvi falar de algumas igrejas produzir, por exemplo, um sabonete do Cordeiro, ou então uma lasca de madeira que era a madeira da cruz de Cristo e vender isso daí para os seus fiéis como se fosse um amuleto. Não é essa a ideia aqui, tá bom? De Naamã. O ponto é, irmãos, que naquele tempo, no tempo que nós estamos lendo aqui, de Naamã, de Eliseu, as divindades eram profundamente associadas às terras em que elas eram adoradas. Então, por exemplo, o deus da Síria, que era muito adorado, era Rimon, que nós lemos aqui no texto bíblico. Então, a terra da Síria representava o deus Rimon, porque era o deus dos sírios. Então, a terra da Síria representava o deus Rimon. E em outra nação a mesma coisa, se adorasse um outro deus, a terra daquela nação representava aquele deus. Como o Deus de Israel era Jeová, era o Deus que Naamã havia se convertido aqui, então ele pediu essa porção de terra de Israel apenas como representativa do Deus a quem ele agora servia. Não tem nada de misticismo aqui, como se a terra de Israel tivesse, digamos assim, um poder sobrenatural. Não. O que havia aqui era somente essa noção geográfica, que era muito comum na época, de que as divindades adoradas em determinada região, determinada terra, em determinado país, era representada pela própria terra daquela nação, daquele lugar. Então, o Deus de Israel era então representado pela terra de Israel e por isso Naamã quis levar um bocadinho dela para a Síria. E então ele pediu, para finalizar aqui essa palavra, ele pediu para que Deus não levasse em conta, não imputasse para o pecado quando ele tivesse que se ajoelhar perante o Deus Rimon. Isto porque Naamã entrava perante o Deus Rimon com o rei da Síria, que adorava esse Deus, e na hora que o rei da Síria iria se ajoelhar perante esse rei, iria se encurvar perante o Deus Rimon, então Naamã muitas das vezes tinha que se ajoelhar também. Então Naamã de antemão já pediu que isso não lhe fosse imputado por pecado. Por quê? Porque embora ele estivesse se ajoelhando exteriormente, se encurvando exteriormente por força do ofício em que ele estava, o seu coração já não se encurvava perante Rimon. O seu coração já era do Senhor. De fato, irmãos, a idolatria ela começa no coração. A idolatria não é meramente algo exterior. Ela pode se expressar assim, sem sombra de dúvidas, mas ela é algo essencialmente do coração.
Veja, o problema no catolicismo romano, por exemplo, não é que eles tenham imagens de escultura. Isso em si mesmo não é um problema. O problema é a relação que eles têm com essas imagens de escultura. A relação idólatra. Eles fazem oração para a imagem, pagam promessa para a imagem, beijam o pé da imagem, vão atrás de procissões, atrás dessas imagens. Então a relação que eles têm de fato é de adoração, ainda que neguem isso no papel, No papel eles dizem que é mera veneração, mas na prática a gente sabe é adoração. Isso com qualquer objeto, tá, irmãos? O problema não está jamais no objeto em si mesmo. O problema está na relação do nosso coração com aquele objeto. Se é uma relação idólatra, o pecado está ali, no seu coração, não está na imagem, está no seu coração. É possível, então, ter uma imagem de escultura em reverência a alguém importante? É claro que é possível, não tem nenhum problema com isso. Você pode ter, por exemplo, uma foto, uma imagem de alguém muito respeitável que você admira, entendeu? E tem ali como lembrança, como de fato uma memória daquela pessoa, porque significa muito para você. Problema nenhum se for essa relação. Agora, se você se ajoelha, se você faz promessa, se você, enfim, tem uma relação de adoração realmente com aquele objeto, aí se encontra o pecado da idolatria. Não no objeto, mas no seu coração. E isso é com qualquer coisa, tá, irmãos? Não é só com imagem e escultura, não. Qualquer coisa nessa vida, como nós vimos aqui. Pode ser com ouro, com a prata, com a tua carreira, com o teu conhecimento. Pode ser com o sexo, pode ser com um parente, pode ser, enfim, conforme Salomão, que idolatrou tantas coisas. Se você pega um objeto, uma criatura, uma coisa formada e adora como se fosse o formador, como se fosse o criador, então aí sim você está em pecado. O pecado não está no objeto em si. O pecado não está na coisa adorada. O pecado está no coração. E no caso aqui, Naamã, que se curvaria perante Rimon, não tinha mais o coração para Rimon. O coração dele era do Senhor de Israel, era do Deus de Israel, porque é isso que a salvação faz no coração do pecador. Ela o cura, o transforma, o liberta, de modo que Deus passa a ser o Senhor e o centro do coração do pecador. Queira Deus que por meio dessa palavra Ele te transforme, mude o teu coração e que Ele seja soberano sobre ti, soberano na tua vida, soberano no teu coração. Porque se Ele for, pode ter certeza que o amor a Ele sobre todas as coisas alinhará o teu amor em relação a qualquer outra coisa. Você vai amar a tua carreira da maneira certa, você vai amar a tua família da maneira certa, você vai amar os prazeres legítimos dessa vida de uma maneira ordeira, de uma maneira não idólatra, porque o amor de Deus faz isso. O amor de Deus sobre todas as coisas em nosso coração nos ensina a amar adequadamente qualquer outra coisa nessa vida. Naamã, então, não teria esse pecado imputado, porque embora externamente estivesse ali se curvando perante Rimon, a auxiliar o seu senhor, o rei da Síria, nessa adoração a Rimon, no coração de Naamã, o único soberano, o único que dominava, o único que era senhor, era o Deus de Israel. Que hoje essa fé que Naamã teve também apareça no seu coração. Que essa fé também surja no seu coração. E que Deus então se faça o único Senhor da tua vida e o único soberano no trono do teu coração. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e bondoso Pai, queremos te agradecer, Senhor Deus, pela tua palavra que veio nos confrontando, revelando, Senhor Deus, os nossos ídolos, revelando, Senhor Deus, toda a nossa procura por verdadeira alegria, por satisfação, por cura em coisas que não podem nos dar, Senhor Deus, a cura, a alegria e a satisfação. Graças te damos, Senhor Deus, porque a tua palavra nos exortou e nos lembrou que somente em ti podemos encontrar, Senhor Deus, todas essas coisas. Podemos encontrar aquilo que precisamos, tanto para essa vida quanto para a vindoura. Senhor, que tu possas ser governante único em nosso coração, ser o soberano no trono das nossas vidas. Que todo o nosso viver, toda a nossa vida, todas as nossas obras sejam feitas para o teu louvor em gratidão por tão grande salvação e misericórdia que tu nos legou em Cristo Jesus. Nós te suplicamos, Senhor Deus, guarda a tua palavra em nossos corações e que nós sejamos ouvintes praticantes e não ouvintes esquecidos daquilo que em tua palavra tu revelou que é a tua vontade. Faz-nos viver somente para ti, Senhor Deus, pois desse modo saberemos viver a vida de maneira adequada, segundo o propósito para o qual nos criastes, que foi para ti, e o nosso coração se encontrará sempre completo, se encontrará sempre satisfeito
enquanto viver voltado para Ti. Grava a eternidade em nossos olhos. Grava as Tuas promessas, Senhor Deus, em nosso coração, para que, Senhor Deus, não desanimemos, mas cheguemos ao fim, ao porto seguro da nossa salvação. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, o qual é bendito e vive para todo sempre. Amém.